Sexta-feira a gente traz, já que foi feriado ontem, nessa sexta com cara de segunda-feira, a gente traz aí a participação do Catulo Fernandes. Deixa eu tocar a trilha ao fundo aí. Catulo, muito bom dia, seja bem-vindo aí ao nosso Bom Dia Camaquã. Bom dia, Camaquã, bom dia, Eduardo e a equipe, Portal Clique, Rádio Clique, nossos ouvintes, internautas, telespectadores, uma satisfação, Arte, Cultura e História. Ontem, dia do trabalhador, mas os trabalhadores da cultura já pedem para o diretor da emissora e apresentador, prorroga, transfere nós para sexta-feira. Isso aí, até para falar da programação intensa, né? Que foi muito lindo, né? Tivemos na área cultural, né? A Semana Cultural Terra Farroupilha, que é o assunto de hoje do nosso programa. Semana Cultural que foi organizada pela Criarte Marketing Eventos, que teve o apoio incontestável Associação Amigos da Água Grande, Casa do Poeta Camaquense. Se tu me permite, só um pequeno merchan, a nossa UD, a nossa FUBRA, sempre parceiras do nosso espaço cultural, Ponto de Cultura Barbosa Lessa, gentilmente cedido pelo Verdes Campos Lazer e Eventos. E foi uma semana intensa de programação com as escolas nessa parceria que vem desde o ano passado com a Secretaria Municipal de Educação e Desporto. E a semana teve de tudo um pouco, né? Oficinas literárias, palestras sobre a história de Camaquã, oficinas literárias com a Inês Ramos Crespo, contação de histórias com Fuscultura, professora Cíntia Cunha Gorziza, inclusive quase 100 crianças, Eduardo, da Marina de Godoy Neto, fizeram um piquenique cultural no nosso espaço junto da natureza, com contação de histórias que simplesmente foi emocionante. Quero mandar um abraço para o Vitor, diretor da escola, que esteve com a sua equipe de monitores e professores, fazendo este agrado para aquelas crianças, e realmente é um diretor diferenciado e que tem uma visão de unir a sala de aula com atividades didáticas fora da escola. Isso é muito importante. Palestra histórica Camaquã 161 anos com o professor Gilberto Bueno da Silva. Ele que é um especialista em sala de aula, tem um domínio total, professor há 40 anos. E também com a nossa escritora, oficineira Inês Ramos Crespo, inclusive itinerante. Contribuímos com a Semana Érico Veríssimo no Forte Zeca Neto. E a Inês fez um trabalho excepcional com poemas sobre os pontos históricos e turísticos de Camaquã. E também o professor e artista plástico Kayak, que foi simplesmente, pelas imagens que a gente tem colocado e o pessoal tem colocado nas redes sociais, foi simplesmente mágico. O talento dessas crianças, tudo na faixa de 10 anos de idade, pintando a foca maroca, foi surpreendente a qualidade dos trabalhos. Então a gente, além de oferecer essas oficinas gratuitas no Ponto de Cultura Barbosa Lessa, a gente tem encontrado futuros talentos, tanto no desenho, nas artes, no artesanato e também na literatura, que é o grande foco, literatura e história, que é o grande foco do nosso espaço. E tivemos também cineminha, projeto Cinema para Todos, atendeu cerca de 200 crianças em horários alternados, né? Um abraço aí para o Ícaro Machado, que esteve lá conosco, fazendo as projeções. E a semana, então, culminou com um grande evento. Em torno de 150 pessoas participaram em horários diferentes, das 17 horas de sábado 26
praticamente até a meia-noite. Toda uma estrutura de sonorização, toda uma estrutura de recepção, com seguranças, com estacionamento, com atendimento de garçons. Foi um evento que nos deixou, eu e a Guel, extremamente felizes, extremamente satisfeitos de receber pessoas tão importantes, simpatizantes da cultura, autoridades, expoentes culturais. Para te ter uma ideia, Eduardo, nós tivemos presença das cidades representantes de Porto Alegre, São Gabriel, São Lourenço do Sul, Barão do Triunfo, Tapes, Chuvisca, Estado de Santa Catarina e de São Paulo, os camaquenses, evidentemente, a grande maioria, 3 camaquenses que residem em Guaíba, que estão no nosso livro, a nossa antologia poética Cidade da Poesia, 7ª edição, obra financiada pela LPG, Governo Federal, Ministério da Cultura, através de editais municipais, 28 autores participantes. Esta obra nos deu assim uma felicidade muito grande, pelo fato de termos a diversidade dos estilos literários, como sempre, das idades dos autores, autores estreando na literatura, temos muitos estreantes, e exemplifico com Pedro Lucas Lucena, um menino autista que eu costumo dizer que eles não são artistas, eles estão acima da média. E fechando com o nosso vovô poeta, 88 anos, Onélio Lopes Chagas. Então, uma coletânea, uma obra coletiva, eu vejo uma meia dúzia de pessoas que não têm essa compreensão, que acham que literatura é supérfluo, é uma coisa que não é prioridade. E eu diria que, do ponto de vista até da saúde, a literatura é muito importante na vida da gente. Aqui tem a participação de uma autora que venceu o câncer e que o sonho dela, a Dona Cleia, uma doceira, assim como foi a Cora Coralina, que publicou aos mais de 70 anos o seu primeiro livro, a Dona Cleia estreando com seus poemas, inclusive um dedicado às mulheres que superam o câncer. Então, além de ser uma terapia para quem escreve, para quem lê, eu diria que a poesia cura. A poesia tem esse poder. Cada um expressa a sua poesia de uma forma, através de poemas, através de pinturas, através da música, porque a poesia, ela é o reflexo de um povo. Um povo que não tem literatura não existe. Os judeus se perpetuaram pelo mundo após as guerras mundiais e sobreviveram. Por quê? Pela sua cultura, pela sua gastronomia, pela sua história. E aí voltaram para a Terra Prometida. Então, fica essa mensagem, às vezes até em redes sociais, porque as pessoas hoje em dia elas não têm mais o desconfiômetro, né? Publicam o que vem na cabeça, postam absurdos nas redes sociais. O Saramago e o Humberto Eco já previram que nós nos protegêssemos, porque infelizmente a internet deu voz
aos idiotas. A gente não gostaria de fazer esse tipo de comentário. Mas em virtude dos comentários absurdos que a gente vê nas redes sociais, pessoas atacando até a morte do Papa. São coisas assim inadmissíveis do ser humano. Se tu não gosta do Catulo Fernandes, do Eduardo Costa, do Papa Francisco, guarde para si. Ninguém é obrigado a ter simpatia por todas as pessoas. São coisas que faz parte do ser humano, e o silêncio, muitas vezes a indiferença é a melhor resposta. Por isso que eu não nomino ninguém. Eu jamais fui em programa de rádio nominar determinadas pessoas. Eu falo sempre de um modo geral. E o nosso evento teve esse compromisso, né, Eduardo? 28 autores, cerca de 15% não puderam se fazer presentes pelo fato de compromissos anteriores, pessoas que têm as suas agendas. E entre esses autores, esteve aqui no controle geral, com o nosso amigo Elias, na comunicação no sábado, este grande autor que é o Rossir Berni, vice-presidente da Academia Rio Grandense de Letras e cotado para assumir em 2026 como presidente, pelo seu trabalho de longevidade, desde 1973, publicando, e se tornou editor. A sua editora Alcance recebeu o prêmio Jabuti, o maior prêmio nacional de literatura. E o Rossir, desde a fundação da Capocan em 1989, é nosso parceiro, editou meu primeiro livro, O Viagem ao Fundo do Verso, e tantos outros livros em Camaquã. E estava conosco e deixou uma mensagem assim de grande valia. Ele que também foi distinguido com o troféu Barbosa Lessa. Dentre as atrações, tivemos o espetáculo cultural de altíssima qualidade, Acordes para a Pessoa, com Álvaro Santisteban, Luana Fernandes e o Pablo Volovski. Tivemos o show Por Elas, com a Ju Moraes. Um sarau poético de altíssimo nível, com os autores da nossa antologia Cidade da Poesia, coordenado pela nossa presidente Ana Irene Moraes Silveira. E tivemos a grata satisfação de receber uma das vozes do rádio, Eduardo, que tu conhece muito bem e que declama, é um mestre da declamação. O nosso querido Gustavo Flores estava participando. Ele que participava lá nos tempos áureos do restaurante Drose, dos cafezinho poético, nos deu prazer da sua presença e da sua voz. Então, e essas coisas todas que aconteceram nessas horas, das 17 às 22 horas, em horários diferentes, as pessoas participando, nos deixou assim extremamente felizes e já preparando o evento, a segunda semana cultural Terra Farroupilha para o ano que vem, e a segunda edição do Troféu Barbosa Lessa, que é uma maneira de valorizar essas pessoas que apoiam a cultura e a arte em Camaquã. Receberam a honraria a Casa do Poeta Camaquense, 35 anos de história, o Rossir Berni, poeta, escritor e editor, como eu já citei. Pela Casa do Poeta Camaquense, evidentemente, recebeu a distinção a presidente Ana Irene Silveira, a nossa secretária da Educação e Desporto, Ana Carmelita Martins, o presidente da Câmara, vereador João Pedro Gril, através de emendas impositivas, apoiou a edição da obra Camaquã Retratos do Passado, apoiou o projeto Semana Arte e Cultura Solidária de exibição de filmes. O professor Clayton Silva, vereador
que muito tem apoiado a Casa do Poeta Camaquense e também a Associação de Artesãos. O João Pedro da mesma forma. A vereadora, ex-vereadora, líder da agricultura familiar, Marivone Ramos, também apoiando projetos da Associação Água Grande, de cinema, Semana Arte Solidária. O vereador, ex-vereador, líder comunitário da Pacheca, o Daniel, que o nome lhe cai muito bem, Daniel da Pacheca, que vamos lançar em breve, lá na Ilha Santo Antônio, Garibaldi e as Ilhas do Rio Camaquã, do Adriano Senhorini Catti, grande historiador e guardião das ilhas, uma obra, através de emenda impositiva também, de altíssima importância para Camaquã, terra farroupilha. Estava aqui há pouco, acabei de cumprimentar, ex-vereador, líder comunitário, principalmente dos 3 bairros, o Marco Longaray, foi o primeiro vereador a proporcionar emendas para a Associação Amigos da Água Grande. O nosso grande cantor, músico, Manuel Camaquã, que inclusive recebeu essa denominação pelo Barbosa Lessa, foi batizado pelo Barbosa Lessa, por motivos de atividades profissionais, não esteve presente, mas vai ser encaminhado para ele o troféu em uma outra oportunidade, e quem sabe até cantando lá no Verdes Campos, ele que já teve shows nativistas lá no nosso espaço. Da mesma forma, a Solange de Souza, produtora cultural, e o professor Gilberto Bueno da Silva, professor de História e palestrante, os 3 que não tiveram, por compromissos de viagem ou profissionais, não puderam participar. Recebeu a homenagem o Caiaque, professor e artista plástico. O Álvaro Santos Estevam foi presidente da associação, poeta, escritor e musicista. Também presidente da associação, a primeira presidente da associação, poeta, escritora e oficineira, Inês Ramos Crespo. Receberam a homenagem poeta vovô Nélio Lopes Chagas, escritor, e aos 88 anos ainda nos deu o prazer da sua declamação, do seu poema recitado, com altíssima qualidade. A Cíntia da Cunha Gorzizo, escritora e contadora de histórias, juntamente com seu esposo André, projeto Fuscultura. A Sônia Off, escritora e contadora de histórias, que tem uns trabalhos voluntários excepcionais em Camaquã, como é o caso do Caderno Fraternos, que ela participa, inclusive, no continente africano. E o Pablo Pacheco Fernandes, pela cedência do espaço, diretor-presidente do Verdes Campos, Lazer e Eventos. E todos eles receberam o seu troféu das mãos de ativistas, das mãos de escritores, que também, futuramente, poderão receber essa distinção. Então, foi uma festa da cultura, uma festa da literatura, da confraternização, da amizade, do bom relacionamento e de pessoas que fazem por Camaquã. Todos ali merecedores, de uma forma ou de outra, nesses 35 anos, temos convicção, como ativista cultural e diretor da Criarte, de dizer com todas as letras, pessoas meritórias, pessoas merecedoras. Ali não estavam aventureiros, ali estavam pessoas que fazem por Camaquã. E com certeza outros tantos que não estiveram nesta primeira homenagem, certamente na próxima serão lembrados, porque nós temos, Camaquã Terra Farroupilha tem a felicidade de ter 3 entidades atuantes: Associação de Artesãos de Camaquã, Casa do Poeta Camaquense, Associação Amigos da Água Grande, Ponto de Cultura Barbosa Lessa. Em fase de transição,
que vamos assumir a parte histórica, a associação. O Ponto de Cultura já está assumindo a parte histórica do Núcleo de Pesquisas de Camaquã, que sempre será lembrado e homenageado por nós, na figura do Dr. João Máximo Lopes e outros idealistas. Então, para encerrar a minha participação no programa de hoje, eu quero citar o nome dos 28 autores da antologia Cidade da Poesia, que com sua arte literária, às vezes as pessoas confundem um pouco, internautas ouvintes. Casa do Poeta Camaquense é simbólico porque fomos criados a partir da Casa do Poeta Rio-Grandense, mas a Casa do Poeta Camaquense abriga poetas, escritores de todos os gêneros, cronistas, romancistas, jornalistas. Nossa casa é a casa da literatura. Então, participam com poemas, crônicas e contos o idealizador da Capocã, Álvaro Santisteban, o Alceu Amaral, a nossa atual presidente, Ana Irene Silveira, o Catulo Fernandes, a Caroline Birhaus Pinheiro, que estreou com uma belíssima participação, o Cláudio Meirelles Gonçalves, esqueci de citar entre esses municípios todos, a nossa grande Canguçu, o Cláudio, que representa essas entidades de Canguçu e que é associado da Capocã, a nossa estreante, que nos deixa sempre muito emocionados, ela que venceu um câncer e considera que foi a sua fé em Deus e a sua vontade de escrever, Dona Cléia dos Santos Gouveia, a Cíntia da Cunha Gorziza, a autora de literatura infantil estreando na poesia, Erotilde Citrine, que já foi presidente da Capocã, de Guaíba, Eliana Roloff, camaquense, radicada naquela região, assim como a Eloni Tornoski, o Jorge Luiz Borges, camaquense, que moram em Guaíba, Elisandro Maron, que atua na Secretaria da Educação, o Fernando Chagas, a professora e diretora da SERV, Yara Schmegel, com muitas obras publicadas, a também ex-presidente da casa, Inês Ramos Crespo, que trouxe o neto para estrear com a belíssima crônica, João Citrine Vensky de Freitas, a Luana Fernandes, compositora e poeta. Alguns imaginam a Luana como cantora, mas ela também tem, inclusive ela tem um trabalho voltado para a questão feminina, bastante importante na internet. A Lília Vasconcelos, que também estreou na literatura infantil há pouco tempo e agora estreia como poeta. Seu Onélio Lopes Chagas, o nosso vovô poeta. A Paola Lucena dos Santos, sua grande editora Fênix, muitos trabalhos prestados para Camaquã e que domina a prosa como poucos. E trouxe o seu filho, Pedro Lucas Lucena Honório, temos o poeta vovô, agora temos o nosso poeta mirim, o Pedro Lucas, que tem, inclusive foi o motivo de uma reportagem aqui com o Pablo e a Catherine, aqui no Clique Camaquã há pouco tempo. Sugiro que vocês procurem esta reportagem com o Pedro Lucas, que é uma reportagem emocionante. A nossa Radar Leocádia Cruz Félix, filha do doutorzinho da Pacheca, grande educadora, e somos amigos desde o início, quando ela chegou aqui. Eu tenho quadros dela presenteado por ela na minha cabana, né? E a Radar, eu chamo ela, que ela é super excêntrica, cabelo pintado, e a nossa Rita Lee da Pacheca, ela que é uma figura fantástica. Assim como a Rosângela Stein Pires, que foi a primeira autora de literatura infantil em Camaquã, o livro Ser Criança. E hoje temos aí
uma leva de escritores de literatura infantil. O Silvio Santos Estevam, que trabalha à noite por motivos profissionais, não esteve conosco. A gente se confunde o Silvio e o Álvaro, tão parecidos que são. O Silvio diz que está mais novo que o Álvaro, mas aí é problema de irmãos lá, eles que se decidam, né? Esses gêmeos aí que são fundadores da Capocan. A nossa grande ativista de chuvisca, a Valdirene Sichoc, obras publicadas, acadêmica. E o nosso, também ex-presidente, Valtencir Gama, Valtencir Kubachevski Gama. Então, é uma antologia de qualidade. Alto nível dos seus participantes, qualidade gráfica excelente da Evangraph, nossa grande parceira. As orelhas vêm assinadas pela Ana Irene Moraes Silveira e pelo Álvaro Santos Estevam, e é dedicada ao grande Paulo Gustavo, que dá nome à lei, à LPG, grande artista brasileiro, que nós temos esse compromisso. Recebemos os recursos e talvez somos os poucos que colocam as logomarcas dos projetos em todas as obras que participamos das leis de incentivo à cultura. E isso não é agradecimento, é obrigação. É o dever que todos têm, todos os produtores culturais. E se encontra ainda com a logomarca da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inovação. O ex-secretário Clayton Dvorzak vai receber o livro, porque a nível municipal foi essa secretaria que geriu os recursos do Ministério da Cultura. E as próximas agora com a nova secretaria, a Secretaria da Cultura, Turismo e Eventos. Então, até 2027, são muitas obras, muitos projetos musicais, de artesanato, de teatro, que Camaquã estará oferecendo sem nenhum custo, com entrada franca para a população, para as escolas do município, através da PNAB, a Lei Aldir Blanc, que foi a financiadora do show Acordes para a Pessoa. E a emenda impositiva da vereadora Marivone Ramos, uma pessoa que sempre foi apoiadora, principalmente lá na Associação de Artesãos de Camaquã, projeto Mãos Solidárias, e através da Semana de Arte e Cultura Solidária, como a gente brinca, o nosso cineminha que aconteceu lá no Espaço Ponto de Cultura, e também os shows da Ju Moraes e a qualidade da técnica de som, dos equipamentos que foram disponibilizados, esse grande amigo nosso, Selmar, pela Bart Show Eventos. Então a gente uniu esses recursos para fazer um grande evento totalmente gratuito, totalmente com entrada franca e ainda com livros de presente. Gratidão ao público presente, à imprensa que divulgou de uma forma tão eficiente, né? E aqui a equipe Clique, que ontem saiu uma reportagem, um resumão das atividades, e hoje está saindo uma reportagem sobre os homenageados do ponto de cultura e principalmente, de um modo geral, a todos os que labutam, todos os trabalhadores da cultura que estiveram comemorando seu dia ontem. E quando se fala trabalhadores da cultura, é extensivo do ponto de vista econômico. A cultura tem gerado milhões de empregos em todo o Brasil. E esses projetos contratam equipes de sonorização e iluminação, técnicos de som, contratam
oficineiros, escritores, músicos, bandas. Então é uma cadeia produtiva que envolve todos os setores, os trabalhadores da cultura, não só os artistas, mas todos. Por isso eu estou adorando esse nome, Trabalhadores da Cultura, porque quem criou foi simplesmente cirúrgico. Por que não os comunicadores que divulgam a cultura, a gastronomia, porque ninguém vai para uma festa de 12 horas se não tiver segurança, se não tiver garçons, se não tiver cozinheiras, se não tiver atendimento de gastronômico e culinário. E para ir uma festa, Eduardo, todo mundo, seja um evento cultural ou de entretenimento, todo mundo quer estar bem apresentado. Então, um abraço para a manicure, para o cabeleireiro, para todos os... Lojas de confecção. E a gente também quer, eu ia chegar nisso aí também. A gente também quer estar, vamos colocar aquela roupa especial. Verdade. As lojas de confecção, né? Os taxistas, os Uber, que conduzem essas pessoas, porque às vezes a pessoa quer tomar um vinhozinho, né? E quer seguir na lei, dentro da lei. Então, quando falarem sobre cultura, se lembrem de todas essas pessoas. Quando falarem de Lei Rouanet, se lembrem dos grandes empresários brasileiros que o governo federal abdica das isenções fiscais de imposto de renda, para que esses empresários possam patrocinar grandes espetáculos por todo o Brasil. Lembre-se sempre que cultura é uma cadeia produtiva. Cultura não é simplesmente entretenimento. Cultura é desenvolvimento. E a cultura do conhecimento, que é a cultura que nós, da Criarte e as entidades fizemos, vai educar os seus filhos e os seus netos a ter um olhar diferenciado para um poeta, para um músico, para um ator. Certamente nós teremos gerações muito mais abertas a esse conceito de arte, de cultura, que não somente de entretenimento. Um grande abraço a todos os internautas, ouvintes, telespectadores do Bom Dia Camaquã, e quinta-feira a gente está de volta. Valeu, Catulo Fernandes, e o seu comentário aqui tradicional nas semanas do Bom Dia Camaquã.